Capítulo 3 – Planejamento institucional da aeronáutica. Tópico 3.1 – Fundamentação teórica. Este tópico tem o capítulo 2.2 da DCA 11.1, EMAER, 2020, que dispõe sobre a sistemática de planejamento e gestão institucional, como base textual, com adaptações para adequação do conteúdo. Segundo a DVAB EMAER, 2020, volume I, P14, há uma vinculação entre doutrina e planejamento estratégico militar. Esse planejamento tem o propósito de definir e de organizar as atividades relacionadas com o preparo e com o emprego do poder militar. O planejamento do preparo refere-se à fase do planejamento estratégico militar na qual são construídas as capacidades do poder militar nacional, enquanto o planejamento do emprego é o estágio no qual são organizadas as estruturas operativas e formuladas as concepções operacionais para a aplicação do poder militar. Conforme já foi visto, esses planejamentos, no âmbito da FAB, acontecem de forma encadeada com a doutrina e com o planejamento do MD. O conceito de planejamento estratégico está associado à palavra estratégia. Etimologicamente, o termo é de origem militar, do grego strategos, o qual descreve o caminho que leva os exércitos a cumprirem seus objetivos. Desse modo, planejamento estratégico diz respeito às atividades que abrangem a definição da missão e dos objetivos da instituição, ao estabelecimento de uma visão estratégica e ao desenvolvimento de uma hierarquia de planos para integrar e coordenar atividades. Uma estratégia decorre de uma análise dos possíveis caminhos que devem ser utilizados para que a instituição possa atingir os objetivos a que se propõe. São escolhas que ela faz fundamentadas na análise dos caminhos a serem percorridos. Essa análise e essas escolhas também ponderam os recursos disponíveis, humanos, materiais e financeiros, bem como os desafios e os riscos que podem afetar a instituição. Para Evans, 2013, estratégia é a forma como a instituição pretende atingir seus objetivos, mediante o emprego de recursos escassos. A estratégia definirá como a instituição pretende alocar os recursos humanos, materiais e financeiros para alcançar suas metas e objetivos. O termo estratégia também está associado a uma vantagem competitiva, no sentido de obter-se e manter um posicionamento estratégico. Lueck, 2005. Em relação ao planejamento institucional, um dos aspectos favoráveis à sua construção é que, ao estabelecer o seu planejamento estratégico, a instituição aponta uma direção a ser seguida por todos os seus integrantes, otimizando a aplicação de recursos. A estratégia trata da busca de resultados a longo prazo, e, embora seja definida no mais alto nível da instituição, deve envolver toda a organização. Também deve antecipar, ao máximo, os fatores que venham a interferir nesse caminho. A FAB vem sendo impactada por constantes restrições orçamentárias, comprometendo o alcance das metas anteriormente programadas. Esse contexto deve ser analisado e incorporado ao planejamento, de modo a permitir uma rápida adequação às possíveis alterações que possam ocorrer. Portanto, deve ser adotada uma estratégia de condução do COMAER no curto prazo que leve a instituição a superar condições adversas, mediante um planejamento balizado por projeções factíveis de orçamento, adequando a trajetória da FAB à realidade orçamentária do país. Logo, torna-se indispensável o acompanhamento constante da conjuntura orçamentária nacional, a fim de gerar subsídios para acomodar o planejamento futuro da força. Com a finalidade de regular as normas que balizam o planejamento, execução e controle das ações administrativas, orçamentárias e financeiras, o COMAER decidiu formular uma metodologia sobre o tema, que recebeu a denominação de Sistemática de Planejamento e Gestão Institucional da Aeronáutica, SPGIA, sendo definida pelo Estado-Maior da Aeronáutica, EMAER, que é o órgão responsável por disciplinar tecnicamente os assuntos relacionados ao tema. A SPGIA destina-se a promover maior eficácia na administração da aeronáutica, contribuindo para o cumprimento de sua destinação constitucional. B. Condicionar processos e meios dedicados à consecução de metas compatíveis com a concepção estratégica e com os objetivos institucionais. C. Promover a integração entre os planejamentos de longo, médio e curto prazos. D. Harmonizar o planejamento orçamentário financeiro desenvolvido na aeronáutica com os planos e programas de governo. E possibilitar a obtenção das capacidades militares necessárias para o cumprimento da destinação constitucional da aeronáutica.
e F. Propiciar continuidade administrativa em todos os escalões da aeronáutica, quanto ao emprego dos recursos orçamentários e financeiros disponíveis. A SPGIA exerce forte influência sobre o comportamento da instituição, tanto por sua abrangência, quanto pelas ferramentas organizacionais que fornece. Com a finalidade de orientar suas ações, a SPGIA baseia-se nos princípios listados adiante. Vamos entendê-los? A abrangência institucional atuar sobre os processos administrativos relacionados ao planejamento, à execução e ao controle dos recursos orçamentários e financeiros, permeando toda a instituição. B. Suporte à decisão apoiar o processo de tomada de decisão em todos os níveis organizacionais, pela visualização das prioridades e das disponibilidades orçamentárias e financeiras. C. Aderência ao modelo governamental prover uma estrutura compatível e integrada às necessidades e características do modelo de gestão do governo federal. D. Previsão integral de gastos assegurar o planejamento dos dispêndios de recursos orçamentários no âmbito institucional. E transparência processual proporcionar ampla visibilidade dos processos institucionais de orçamento e gestão, respeitado o grau de sigilo das informações, e melhoria contínua a buscar, permanentemente, a excelência dos serviços que se propõe a prestar, pelo aprimoramento de seus recursos humanos, materiais e processuais. Tópico 3.2 Fases do planejamento institucional. Este tópico tem o capítulo 2.8 da DCA 11.1, EMAER, 2020, que dispõe sobre a sistemática de planejamento e gestão institucional, como base textual, com adaptações para adequação do conteúdo. Você já ouviu falar, no âmbito de sua unidade, sobre o termo PTA? É fundamental que um ou uma Cassiano detenha conhecimento sobre esse assunto. Para isso, vamos aprender sobre a sistemática de planejamento da FAB? Como vimos, o planejamento institucional da aeronáutica está classificado em 3 níveis: estratégico, operacional e tático. Além disso, ocorre em 5 fases, sendo as 2 primeiras no nível estratégico, as 2 seguintes no nível operacional e a 5ª fase no nível tático. As fases possibilitam a identificação do grau de detalhamento que vai sendo aplicado ao planejamento à medida que ele se afasta do nível conceitual e se aproxima do nível de efetiva execução das ações. Para melhor visualização, a figura 5 associa os documentos que são produzidos ao final de cada fase do planejamento institucional aos respectivos níveis e órgãos responsáveis pela elaboração. Figura 5. Associação entre as fases, níveis, documentos produzidos e órgão elaborador. Fonte: próprio autor, baseado na DCA 11.1. A figura 6, a seguir, apresenta a visão geral do encadeamento dos documentos da SPGIA e os principais conteúdos de cada um desses documentos. Observe as setas indicando a concatenação. Figura 6, visão geral do encadeamento de documentos da SPGIA. Fonte: DCA 11 de janeiro de 2020, p. 29. Além das 5 fases do planejamento institucional, esse quadro ainda apresenta os seguintes itens: A. Documentos do MD, utilizado para direcionar a confecção da concepção estratégica. B. Plano de articulação e equipamento da aeronáutica. O PLAER decorre diretamente da concepção estratégica e provê dados e informações para a confecção do PMAER e da DIPLA. C. Projeto de Lei Orçamentária Anual, PLOA, utilizado para atualizar a projeção orçamentária para o ano seguinte. E D. Plano de Ação da Aeronáutica, documento que congrega as principais informações orçamentárias que subsidiam a execução do planejamento realizado. Na figura 6, também é representado o ciclo de acompanhamento, controle e realimentação, que se relaciona com todas as fases e por meio do qual é realizada a gestão institucional. Tópico 3.3 Definição da missão. Você já ouviu falar sobre a tríade missão, visão e valores? Já notou que ela está cada vez mais presente no cotidiano das empresas? E em relação à própria instituição? Está na hora de ampliar seu conhecimento sobre este assunto. Então venha comigo. Conforme apontado no quadro que trata da visão geral do encadeamento de documentos da SPGIA, a concepção estratégica contém os fundamentos institucionais, missão, visão e valores. Para fins teóricos, esse tripé estabelece a identidade da instituição com a seguinte proposta: vamos entendê-la melhor. A missão responde às perguntas: o que, por quê, para quem,
identifica qual é o negócio e a razão de ser da instituição. A visão responde às perguntas: para onde? Para quando? Identifica o posicionamento estratégico futuro da instituição. Os valores traduzem os princípios que deverão permear o comportamento organizacional e as atividades da instituição. No tocante à missão, ela traduz o desígnio ou a razão de ser da instituição, segundo uma perspectiva ampla e duradoura, ao mesmo tempo em que individualiza e identifica o escopo de suas operações em termos de atribuições e público-alvo. Quando ao entendimento da missão torna-se possível compreender o papel que a instituição desempenha para seus stakeholders, o termo faz referência aos órgãos e às pessoas que se relacionam com a entorno da instituição, tais como fornecedores, sociedade, instituições sociais e governamentais. Para os órgãos governamentais, a missão pode ser entendida como a função que ela desempenha de modo a tornar útil sua ação e justificar sua existência do ponto de vista dos seus integrantes e da sociedade em que ela atua. O estabelecimento da missão tem como ponto de partida a análise e a interpretação de questões como: a. Qual a razão de ser da organização? B. Qual a natureza do negócio da organização? C. Quais os tipos de atividades em que a organização deve concentrar seus esforços no futuro? Quando a alta administração da instituição estabelece a missão e a declara formalmente, são obtidos, dentre outros, os seguintes benefícios: a. Direcionamento dos esforços do efetivo para a mesma e única direção. B. Definição das áreas de atuação prioritárias em que devem ser aplicados os recursos disponíveis. C. Obtenção do consenso de que os esforços e os recursos alocados propiciarão o cumprimento da missão. A definição da missão do Comando da Aeronáutica, Comair, considera suas atribuições legais, a sua amplitude, o seu caráter dual e a visão institucional de como são realizadas, com foco na sua atribuição principal e razão de ser como Força Armada. Considera ainda o seu papel de contribuinte com o desenvolvimento da nação, de forma que possa ser facilmente entendida por todos os seus componentes. A missão deve nortear todas as atividades da FAB. Sinteticamente, o Comair deverá defender o Brasil, impedindo o uso do espaço aéreo brasileiro e do espaço exterior para a prática de atos hostis ou contrários aos interesses nacionais. Para isso, deverá dispor de capacidade efetiva de vigilância, de controle e de defesa do espaço aéreo, sobre os pontos e áreas sensíveis do território nacional, com recursos de detecção, interceptação e destruição. Paralelamente com o objetivo de contribuir com o desenvolvimento da nação, deverá participar da integração do seu território. Para atender a essa demanda, sempre que possível, disponibilizará os seus meios operacionais e logísticos para levar a presença do Estado a todos os pontos do país em apoio a órgãos públicos federais, estaduais ou municipais, bem como em atendimento a políticas públicas e sociais. A missão do Comando da Aeronáutica foi atualizada pela DCA-11-45, EMAER, 2018, em relação à ICA-11-1, EMAER, 2007, e ficou sintetizada conforme o quadro seguinte: manter a soberania do espaço aéreo e integrar o território nacional, com vistas à defesa da pátria. Agora que você já entendeu esse tripé, que, conforme mencionado, estabelece a identidade da instituição, você saberia explicar qual é a missão do Comando da Aeronáutica. Tópico 3.4 – Definição da visão de futuro. Você costuma pensar em seu futuro? Concorda que isso é importante? Então, para uma instituição como a FAB, isso não é diferente, ela também precisa projetar-se no futuro. Você saberia dizer qual a visão de futuro de nossa força? Vamos avançar e procurar a resposta para essa pergunta. A visão de futuro, ou simplesmente, visão, pode ser definida como a descrição de um estado futuro ambicioso, porém factível, exprimindo uma conquista estratégica de grande valor para a instituição. O maior intento de se definir a visão é o de criar uma imagem que desafie e mobilize todas as pessoas envolvidas na construção dessa conquista de forma inspiradora. A visão de futuro deve apresentar um quadro descritivo do que a instituição almeja ser em um horizonte temporal determinado. Por refletir um posicionamento estratégico futuro, a visão de futuro deve possuir as seguintes características e atributos essenciais:
A. Ser desenvolvida pela alta direção da instituição. B. Ser, ao mesmo tempo, abrangente e precisa. C. Ser compartilhada e ter o apoio de todos. D. Transmitir uma noção de direção. Conforme a concepção estratégica da FAB, o processo de elaboração da visão de futuro delineou os aspectos que se seguem como fundamentais. A operacionalidade. No contexto atual, esse aspecto identifica a necessidade de desenvolver a capacidade de pronta resposta a qualquer ameaça à soberania, ao patrimônio nacional e à integridade territorial. B. Modernidade. Ao reconhecer que uma força aérea necessita encontrar-se no estado da arte para cumprir a sua missão, esse aspecto suscita a necessidade de direcionar recursos orçamentários para investimento em tecnologia de ponta, técnicas, táticas de vanguarda nos ambientes aéreo, espacial e cibernético. C. Integração. Aspecto que congrega duas vertentes relevantes para a FAB. Por um lado, contribuir para uma sociedade mais evoluída, que seja alcançada pelas ações do Estado e pelas políticas públicas e sociais, e estreitar a cooperação com a MB e EB, com as agências governamentais brasileiras e com as Forças Armadas de nações amigas. A concepção estratégica é o documento que enuncia a visão de longo prazo. Entretanto, o plano estratégico, PMAER, poderá apresentar uma ou mais visões, de curto ou médio prazo, que deem suporte para o alcance da visão de longo prazo estabelecida. A visão de futuro da FAB, no sentido de posicionamento estratégico em relação àquilo que a instituição estabeleceu para o futuro, foi projetada para 2041, ano em que completa 100 anos de sua criação, e ficou sintetizada conforme o quadro seguinte. Uma força aérea de grande capacidade dissuasória, operacionalmente moderna, e atuando de forma integrada para a defesa dos interesses nacionais. Tópico 3.5 – Definição dos valores na Força Aérea Brasileira. Como mencionado, os valores traduzem os princípios que deverão permear o comportamento organizacional e as atividades da instituição. Os valores são definidos como o conjunto de princípios e crenças que norteiam os trabalhos e que auxiliam os membros da instituição a tomar decisões, principalmente aquelas que envolvem situações complexas, associadas à ética e que geram conflitos de interesses, dilemas éticos. Os valores tratam dos ideais que servem de orientação e inspiração para as futuras gerações da instituição. Os princípios organizacionais referem-se a conceitos dos quais não se está disposto a abrir mão. Cabe refletir que grande parte dos conflitos que afetam o ambiente corporativo não são de natureza técnica, mas, sim, de natureza ética. O MCA 909-1, EMAER, 2021, que dispõe sobre o Programa de Formação e Fortalecimento de Valores PFV, afirma que os valores são crenças e atitudes que dão personalidade a uma instituição. Funcionam como uma bússola norteadora de suas condutas e políticas adotadas. Eles representam os ideais de atitude, comportamento e resultados que devem estar presentes em todos os seus integrantes. No meio militar, transparecem o espírito da instituição das Forças Armadas perante os seus membros e toda a sociedade. MCA 909-1, EMAER, 2021, P13. A FAB, em sua concepção estratégica, DCA 11-45, P21, destaca que os valores são princípios duradouros que sintetizam a essência da organização. A mesma diretriz afirma ainda que os valores são fundamentais para a cultura organizacional, ao agrupar as pessoas em torno de pensamentos comuns. Os valores não estão restritos aos conceitos associados ao ambiente de trabalho, eles também se relacionam com o planejamento, com a doutrina e com a estratégia institucional. Segundo o que se estabelece na concepção estratégica da FAB, as práticas e os objetivos organizacionais devem estar em harmonia com os valores institucionais. Os valores da FAB estão estabelecidos na sua concepção estratégica, DCA 11-45, EMAER, 2018. São apontados 5 valores que traduzem a personalidade da força, e que, por isso, devem balizar a conduta e a cultura de todos os militares e civis da Força Aérea. Disciplina é a rigorosa observância e o acatamento integral às leis, regulamentos, normas e disposições que fundamentam o organismo militar e coordenam seu funcionamento regular e harmônico, traduzindo-se pelo perfeito cumprimento do dever por parte de todos e de cada um dos componentes da instituição.
Patriotismo é o sentimento de orgulho, amor e devoção incondicional à sua terra, aos seus símbolos, às suas instituições e ao seu povo. É a razão do amor dos que querem servir ao seu país e ser solidários com a nação. Ele é traduzido pelo compromisso permanente de fidelidade e devoção à pátria, em quaisquer circunstâncias. Integridade é um traço de caráter que exprime a vontade de fazer o que é correto em qualquer circunstância. É a bússola moral, a voz interior que deve conduzir todas as ações de seus indivíduos na prática dos deveres, segundo os princípios da ética militar, associados ainda com a honestidade e responsabilidade. Comprometimento é a satisfação de pertencer à instituição, externada pela demonstração cotidiana de entusiasmo, motivação profissional, espírito de sacrifício, gosto pelo trabalho bem feito, dedicação integral à missão e aos seus companheiros, trabalho em equipe e lealdade ao país e aos irmãos de farda. Profissionalismo é trabalhar de forma competente e responsável, focado no atendimento dos compromissos assumidos. É perseverar diante de problemas difíceis e desafios, esforçando-se por permanecer inabalado diante do esgotamento físico e mental. É orgulhar-se do sucesso de seu trabalho. É motivar-se por questões profissionais em vez de pessoais. No que diz respeito aos valores, a concepção estratégica da FAB estabelece que o caráter do militar não deve ser corrompido pela cobiça e delírio da autopromoção, nem pela omissão, covardia, maledicência, sequer pela inércia, comodismo, e muito menos pela ostentação, vaidade ou prepotência. A Força Aérea é forte pelas virtudes de desprendimento, solidariedade e idealismo dos seus homens e mulheres, que fizeram o juramento de bem servir com eficiência e profissionalismo, na paz e na guerra, sempre fiéis às suas consciências. DCA 11-45, EMAER, 2018, p. 21.